Nós fomos abençoados em poder presenciar uma das maiores, se não a maior semifinal da história da Champions League, né? Com certeza foi a semifinal que teve mais gols no placar agregado, né? Um 7-6 para a Internazionale de Milão contra o Barcelona. E de novo, Internazionale de Milão e Barcelona entregaram pra gente uma semifinal épica, né? Quem não lembra lá de 2009, 2010, a Inter de José Mourinho contra o Barcelona de Guardiola, né? Duas escolas completamente diferentes no mundo do futebol. O Barcelona com aquele seu futebol de tic-tac, um futebol envolvente. Já o Mourinho, um cara que gostava mais da disciplina tática, do modo defensivo, de jogar no contra-ataque. E foi uma aula tática do Mourinho aquele dia, né? É uma partida que não vai sair do nosso imaginário por muito tempo. E foi renovado para nossa memória agora esse Internacional e Barcelona, um jogo simplesmente épico. Eu poderia ir numa linha de análise de jogo, pós-jogo aqui, mas acho que vocês já estão cansados disso, você já vai ver isso com um monte de pessoas. Eu vou numa outra linha aqui. Para quem não sabe, na minha página eu me aprofundo muito mais em futebol inglês e futebol italiano, que são os dois campeonatos que eu mais gosto de assistir, que eu mais gosto de acompanhar. E a vitória ontem da Inter me fez muito feliz, muito feliz. Não é nada contra o Barcelona, podia ser o Real Madrid, podia ser o Real Sociedad, Sevilha, qualquer time espanhol, podia ser Bayern de Munique, Borussia Dortmund, poderia ser qualquer um. Mas o que me fez ontem muito feliz essa vitória da Inter é essa preservar o futebol italiano, né? O futebol italiano ter mais carinho novamente, né? Por muitos anos a gente teve o futebol italiano sendo o principal futebol do planeta, sendo o campeonato que todos queriam jogar. Quem não lembra aí, não faz muito tempo, Milan, aquelas esquadras maravilhosas, a Internazionale, que eu falei, aquela Internazionale do Mourinho, né, que foi 5 vezes campeã da Série A. A Juventus sempre teve grandes times, né? Nessa época de Inter de Milão e Milan, aquele time de Del Piero, Nedved, Buffon, quem não lembra disso? Então, e na década de 90 mais ainda, né? Então o futebol italiano sempre foi um futebol que foi muito laureado aí pelo mundo do futebol e foi escanteado agora recentemente em prol da Premier League, em prol da La Liga. E eu digo uma coisa para vocês, a parte técnica, vocês podem realmente preferir outras ligas, normal, é preferência. Mas a parte de paixão, a parte de entrega, essa disciplina tática do futebol italiano, cara, é algo que ainda não é visto. O italiano, perante essas ligas europeias, vê o futebol diferente. Olha o show que a Internazionale deu ontem. Aquele pré-jogo, durante o jogo, gritando o jogo inteiro, empurrando o seu time. E alguns comentários me deixavam muito triste, falando assim, o futebol tem que ganhar, o Barcelona precisa passar, o futebol agradece. Mas por que isso? Jogar bonito é só toque de bola, um drible, é só isso que é jogar bonito? E o Barcelona tem um jogo lindo nesse sentido, toque de bola envolvente, tem um contra um com o Yamal, esse menino é um craque, é uma coisa que com 17 anos, será que a gente já viu isso? Tô falando da nossa geração. Porque o Pelé foi campeão de Copa do Mundo com 17 anos. Eu tô falando da nossa geração. Será que a gente já viu isso? Um menino de 17 anos fazer o que ele tá fazendo? Não sei. Neymar aqui no Santos, mas querendo ou não, o futebol brasileiro é um escalão abaixo. O menino tá fazendo isso em semifinal de Champions League. Não lembro de Messi fazer isso com 17 anos em semifinal de Champions League. Muito menos Cristiano Ronaldo. Será que a gente já viu isso? Mbappé? O Mbappé nessa época ainda não era o Mbappé. Com 17 anos. Então esse menino aí tem um futuro... Não um futuro, já um presente, né? Porque ele junto com o Nico Williams foi a principal peça da Espanha campeã da Eurocopa. Então você tem esse elemento, você tem um Rafinha numa temporada mágica, batendo recordes e recordes. Um Pedri que domina o meio de campo. Então você tem uma esquadra do Barcelona que realmente joga um futebol muito bonito, muito vistoso. Mas é só isso que é jogar bonito? Você não vê beleza no jeito que a Internazionale joga, na paixão que ela entrega? Cada jogador ali faz parte de uma unidade, uma engrenagem.
O que eu acho lindo no futebol italiano e nesses times como um gigante que é a Inter de Milão, não tem um jogador sequer que pensa nele e não pensa no conjunto. Ali não tem ego. Isso já é uma coisa linda no futebol atual. Você vê o líder dessa equipe, Lautaro Martinez, se sacrificando para ir para o jogo, mesmo machucado, fazendo um gol e conseguindo um pênalti. Eu falo conseguindo porque o carrinho ia ser na bola, mas com a sua inteligência, com a sua experiência, ele projeta o pé, projeta o corpo e o carrinho é no pé dele, pênalti justo para a Internazionale. 2-0 para a Inter no primeiro tempo. Aí o líder tem que sair do jogo, né, por causa de limitações físicas, mas ele não vai embora, ele não vai pro vestiário, ele fica ali do lado dos seus companheiros, incentivando, gritando, chorando. Não tem beleza nisso. Não tem nada de bonito nisso. Não tem nada de bonito no Francesco Acerbi, um cara de 37 anos, baita zagueiro, um senhor zagueiro ainda, apesar da idade, provando que muitos estão errados quando falam que o jogador passa dos 33 já não serve. O Acerbi fazer o primeiro gol da sua vida, de uma longa carreira, em competições europeias. Sim, foi o primeiro gol do Acerbi em competições europeias. E que gol! Talvez no último lance da partida com o Dumfries cruzando a bola para o Acerbi. E o Dumfries, não tem beleza no Dumfries, que estava machucado há muito tempo, voltou para a primeira partida lá em Barcelona, já fez um baita jogo lá, gols e assistências. Ontem novamente com assistências. Não tem nada bonito nisso. Não tem nada bonito em um Bastoni, todo o corte dele, todo o chute que ele dava para frente. A torcida da Inter de Milão na arquibancada vinha como um rugido. Era um corte do Bastoni, você escutava um rugido vindo da arquibancada. As defesas do Sommer. E que partida do Sommer, não tem nada bonito num goleiro que sempre foi um baita goleiro, mas por jogar no Borussia Mönchengladbach, e infelizmente hoje no futebol o pessoal separa assim, você é campeão, você presta, você não é campeão, você é um lixo. E aí um cara que sempre foi um baita goleiro no Borussia Mönchengladbach, vai para a Internazionale, sobe o nível de palco em questões de equipe, e sempre foi um baita goleiro, eu quero repetir isso, fez uma partida de um baita goleiro, fez umas defesas ali do Yamal na prorrogação, foi uma coisa descomunal. Não tem beleza um goleiro fazer uma partida dessa. Barella, um jogador que tecnicamente não perde nada, eu vou insistir nisso, não perde nada para Pedri, não perde nada para Bellingham, não perde nada para esses meios de campos, títulos como os melhores do mundo. E não estou falando que o Barella é melhor que eles, eu estou falando que ele é do mesmo nível dele sim. E esse cara abre mão de um jogo mais técnico para se doar para a equipe, que no segundo tempo da prorrogação estava dando pique até o final para o ataque para dar apoio e voltava para marcar, se doando, dando tudo, sua última gota de suor pro time. Não tem beleza nisso. Não tem. Mkhitaryan, um cara que sempre foi camisa 10 de suas equipes, um ponta, um jogador ofensivo, se doando na defesa, ajudando o Di Marco na cobertura do Yamal. Eu sei jogar bola, eu sou técnico, mas o time não precisa de mim para isso, ele precisa de mim para isso. E o time em primeiro lugar. E o Fratesi, que entra, já tinha feito gol contra o Bayern de Munique lá na Allianz Arena, entra pro jogo, faz o gol, sobe me arrepia falar, sobe num portão do estádio, grita com a torcida, grita tanto, é tanta emoção que logo depois ele tem a vista escurecida ali, ele fica um pouco tonto, porque é tamanha emoção de fazer um gol nesse grande palco, nesse grande jogo. O nome dele vai estar eternizado para a história da Inter de Milão, na história da Champions League. Um cara que veio do banco. Quantos de vocês conhecem o Fratesi? Claro, torcedor da Internazionale que acompanha o futebol italiano, mas a maioria conhece o Fratesi? Quem fez o gol da vitória foi o Fratesi, quem fez o gol de empate foi o Acerbi. Quantos de vocês conhecem esses caras? E o Thuram, um cara que veio, filho de um dos maiores defensores da história do futebol, Lilian Thuram, então cresceu num ambiente em que viu o pai como um grande ídolo, como uma grande lenda do futebol, seguiu seu caminho, abriu também mão de suas características de mais controle de bola, de mais técnica para se doar para a equipe, para dar o máximo que ele tem para a Inter de Milão, também voltando para marcar, cavando falta, trombando com os zagueiros. Não tem beleza nisso. O jogo bonito é só de toque de bola e drible. Tudo isso que eu falei é feio. Desculpa, eu não consigo concordar com isso. Para mim ontem foi uma ode ao futebol italiano, como eu amo.
um futebol extremamente romântico, um futebol extremamente apaixonado, que sim, não tem os jogadores mais técnicos do mundo. O melhor jogador da Inter de Milão, como eu falei, é o Barella, é o Lautaro. O Lautaro não tem a mesma técnica que o Lamine Yamal, não tem a mesma técnica que o Rafinha. Técnica, quando eu falo, é a qualidade do drible, mas eles têm outras características. E essas características precisam ser, sim, valorizadas. E características tão importantes, quem entra na final é a Inter de Milão. Não é o Barcelona, o famoso jogo bonito. E, de novo, não é nada contra o Barcelona. O Barcelona tem que ser extremamente aplaudido por tudo que fez essa temporada, tudo que fez essa Champions League, tudo que fez o Hans Flick tem que ser aplaudido. Mas ontem a gente viu que um outro tipo de futebol, um futebol tão bonito quanto, da sua forma, da sua maneira, pode vencer o jogo bonito do consenso, né? Então, de novo, ontem a vitória da Inter de Milão foi uma lavada na alma para pessoas como eu, que ainda gosta de enxergar o futebol dessa maneira romântica, que gosta de enxergar o futebol além de levantar um troféu, além desse dito jogo bonito, que dá tudo que tem, até a última gota de suor. Todos os jogadores, não tem um jogador dessa Inter de Milão que não se doa para o time, que não coloque a Inter de Milão acima do seu bem pessoal. E isso foi comprovado ontem. Inter de Milão na final da Champions League. Aguardando Arsenal PSG. Vai ser outra baita semifinal hoje. Mas como eu falei, eu não queria analisar esse jogo como no minuto 10 aconteceu isso. Eu quis trazer esse outro lado do futebol, que é um lado que me encanta, que me apaixona, e é por isso que eu sou tão apaixonado pelo futebol italiano. Porque no futebol italiano vai ter uma rodada, a 18ª rodada entre o Udinese e Genoa. Vai ser um jogo que talvez tecnicamente você não goste, como eu falei, mas você vai ver entrega, luta e raça até o final. Jogadores identificados com a sua torcida, com o seu time, dando tudo que eles têm para a glória da sua equipe naquele dia. Para mim não tem nada mais bonito que isso. Para mim não tem nada mais apaixonante que isso no futebol. A entrega de um ser individual para um bem coletivo. Isso para mim é o que faz futebol ser tão maravilhoso. E ontem a Inter reafirmou o porquê que eu amo futebol e porque eu acho esse esporte tão maravilhoso e tão apaixonante. Valeu, pessoal!